Olá, minha gente, muito bom dia. Hoje é domingo, dia 11 de dezembro. Eu estava vendo aqui no calendário, 11 de dezembro. Meu Deus, velozmente correu esse ano de 2022 e alguns de nós nem percebeu que isso aconteceu. Foi tão veloz, tão rápido. A vida é maravilhosa, gente. A vida é boa de ser vivida. E chamamos você para o café da manhã de hoje, aqui na mesa com meus companheiros João Silveira e Loide Nogueira, dois amados amigos. Loide, começando por ti, bonjour. Bonjour. É assim que se responde? É assim que se responde. Então, bom dia, gente. Bom dia você que está aí. Hoje é um dia muito lindo. Que a paz do Senhor Jesus possa estar aí com você, inundando a sua casa e te trazendo também muita alegria. Muito bem, querido João. Prazer enorme estar com você nesse domingo. Prazer é todo nosso poder estar não só com vocês, mas com toda essa gama de pessoas que nos ouvem do outro lado. Verdade. E nós desejamos, como oramos de início, é que a palavra de Deus, saída daqui desses microfones, chegue aos ouvidos dos nossos ouvintes pura, santa e imaculada, como de fato é. Que a gente tenha a liberdade de tocar no texto. Uma das coisas que eu prezo é pela liberdade. Essa coisa de ir e vir no pensamento é muito importante para ter uma vida mais leve, sabe? Poder pensar, poder atravessar a fronteira da censura e caminhar com liberdade. Nós estamos aí a poucos dias do dia 31 de dezembro. Dia 31 de dezembro já faz parte do nosso calendário litúrgico. Nós temos o culto da virada. É para nós um culto que marca o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo. Começar com fé, com esperança e com amor é o marco desse encontro anual. A gente rompe o ano juntos em oração, entregando a nossa vida como uma oferta para Deus, entregamos as nossas ofertas de primícias e enchemos o nosso peito de coragem para enfrentar o próximo ciclo. E queremos convidar você para estar conosco neste 31 de dezembro. Vai começar às 22 horas, 10 horas da noite. Nós vamos passar 2 horas e alguns minutos entregando a nossa vida como essa oferta viva para que seja significado por Deus a nossa jornada de avanço no ano de 2023. Então, convidando você para no dia 31 de dezembro, o marco do nosso culto da virada, a partir das 22 horas, né? Queremos também lembrar e convidá-los para o nosso último café do ano de 2022, né? No próximo domingo estaremos fazendo aquela celebração gostosa, que é uma confraternização também. Dia 17, não, João? É dia 17. Ou dia 18, não? É o próximo domingo. Próximo domingo, 18. Dia 18. Então estaremos juntos celebrando o último café e com grande brado de júbilo a Deus por nos ter permitido passar todo esse ano, a cada domingo de cada mês, juntos, ou um domingo de cada mês, celebrando juntos, confraternizando, comungando, sorrindo, abraçando e vivendo a vida cristã que Deus nos tem proporcionado. Foram 11 encontros de comunhão, né, João? Estamos indo para o 12º. 12º, e queremos encerrar com chave de ouro, convidando você e a sua família para celebrar conosco esse café maravilhoso que te espera. É um tempo sempre muito bem-aventurado, né? Loide, nós estamos no capítulo 17. Capítulo 17. Do livro de Mateus. Livro de Mateus. Você que está nos acompanhando, passo a passo aqui, versículo por versículo, pegue seu caderninho de apontamentos, pegue seu lápis, sua caneta, porque a gente vai comentar passagens muito legais que vão contribuir para o seu crescimento, certamente será assim.
E se você perdeu algum desses encontros nossos do Café da Manhã, você vai encontrá-lo no nosso canal YouTube. É só você colocar lá no YouTube, Igreja da Colheita, e logo, logo vai abrir a página da igreja. E aí você tem centenas, talvez milhares, né, de mensagens que estão lá para você ir acompanhando. E todos os cafés estão gravados lá. É só você ter a boa vontade. Perdi, domingo eu dormi até mais tarde. A gente transmite também para você às 9 horas da manhã. Esse programa que começa às 7, nós transmitimos às 9 horas da manhã com imagem no canal YouTube, né? Você também tem esse endereço que pode nos encontrar. Muito bem, agora tomando o nosso café e meditando na palavra, nós vamos ao texto de Mateus capítulo 17, e eu queria pedir minha querida irmã Loide Nogueira que fizesse para nós a leitura desse capítulo, Loide, e a gente vai comentando trechinho a trechinho, né? Sim, sim. Vamos lá, capítulo 17. 6 dias depois, 3 dos discípulos viram isso acontecer. Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte. Ali a sua aparência mudou diante deles. Um brilho intenso emanava de seu rosto. Suas roupas pareciam banhadas em luz. De repente, eles perceberam que Moisés e Elias estavam ali também conversando com Jesus. Então Pedro interrompeu a conversa. Mestre, que grande momento! Que tal se eu construísse 3 memoriais aqui na montanha? Um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. Enquanto ele falava, uma nuvem brilhante os envolveu, e da nuvem ouviu-se uma voz: Este é o meu filho, marcado pelo meu amor e alegria da minha vida. Ouçam-no! Quando os discípulos ouviram a voz, caíram com o rosto em terra, amedrontados. Jesus, porém, tocou-os e disse: Não precisam ter medo. Eles abriram os olhos e olharam em volta. Somente Jesus estava com eles. Enquanto desciam a montanha, Jesus os fez prometer que guardariam o segredo. Não digam nada a ninguém sobre o que vocês viram, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Vamos dar uma paradinha aqui, só um instantinho. Gente, este é exatamente um episódio relicário. Nunca havia acontecido isso. Encontram-se Moisés e Elias conversando. Um representando a lei e outro representando os profetas. Moisés é a típica representação da lei. E o mais importante profeta de Israel é Elias. Uhum. Então, ali está a lei e os profetas discutindo, conversando entre si. Acho até, João, que eles estavam conversando sobre o culto de domingo passado. Desculpe aqui o xiste, né? A brincadeirinha. Eles estavam conversando e aparece nesse episódio Jesus transfigurado, né? Com o seu rosto reluzente. E o que mais me chama a atenção nesse episódio, mais do que a aparição de Moisés e de Elias, e aqui eu estou dizendo que eles estão representando a lei e os profetas, é o que Deus diz a eles. Ali estava Moisés, Elias, Jesus e algum dos seus discípulos. E mais uma vez, o céu evoca o nome de Jesus e o Pai o aprova. Diante de quê? Diante da lei, diante dos profetas e diante de seus discípulos. E diz assim: lei, profetas, Moisés, Elias,
aprendam com ele, ouçam-no, ouçam o que ele tem para dizer. É por isso que, repetidamente, Lloyd e João, eu digo que nós temos uma relação cristocêntrica. Nosso mestre não é Moisés, nosso mestre não é Elias, nosso mestre é Jesus. Nós também o ouvimos na categoria de seus discípulos. Lei, aprenda com ele. Profecia, aprenda com ele. Ele é a fonte, ele é a minha fala, ele é a fala divina. Ouçam a fala divina. Isso marcou tanto quando pela primeira vez eu li esse texto na minha vida, como o pai se coloca numa condição de apresentar o filho, colocando-no acima da lei e acima dos profetas. Isso pode até provocar irritação em alguém, mas quanto a nós, que somos seus discípulos, sabemos exatamente que o pai não errou na sua apresentação, não se equivocou, deu a ele o destaque que devia ser dito. Ele é o Verbo encarnado, ele é o dizer divino, João e Lloyd, ele é a própria fala divina. Lembra o escritor aos Hebreus dizendo, antigamente, Deus falava aos homens, aos pais, pelos profetas, agora nos fala pelo Filho. Oh, glória! O Filho é a fala divina. Deus apresentando a graça. A graça inundando o coração. Ele vai submeter a lei e os profetas e os discípulos ao Verbo que encarnou. Ele é a própria voz divina. Ele é a voz que comunica facilitadoramente o entendimento dos homens com relação às intenções divinas. Ele é aquele que fala, não só fala de Deus aos homens, mas fala a Deus pelos homens. Quando eu penso que ele também intercede por mim, que ele fala a Deus a meu respeito, que quando eu não tenho palavras, seu Espírito fala a Deus, transformando em linguagem o meu gemido inexprimível, a minha dor que eu não consigo falar, esse meu grunhido da madrugada, esse meu gemido da noite, João, é ele quem está ali sendo interlocutor, o grande mediador entre o céu e a terra. Ai, que poder. E isso é apresentado pelo Pai. Eu estava pensando exatamente quando o escritor aos Hebreus ratifica aquele momento. Sim. Aquilo é uma ratificação do que aconteceu. Hoje ele fala somente através do seu filho. Por isso, como se disse, nós somos cristocêntricos. Aquilo que queremos ouvir da parte de Deus é por seu filho Jesus. Uhum. E o lindo disso é que testemunhas estavam ali para registrar que, de fato, a lei, os profetas, submetiam-se ao domínio de Jesus Cristo. Sim. Conforme outro escritor diz, e a ele foi dado o domínio sobre os céus, terra e tudo. Então Jesus, na verdade, resume, ou nele, resume-se tudo, a vida, a existência terrena, o respirar, o falar, o sorrir, o viver, tudo resume-se nele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada. João, o pai diz assim, na versão que eu tenho aqui à minha mão, a que Lloyd leu agorinha. Esse é o meu filho, marcado pelo meu amor.
e a alegria da minha vida. Eu nunca recebi uma declaração dessa do meu pai na minha vida. Isso talvez tivesse mudado a minha trajetória. Aprendam com Deus a falar com seus filhos, gente. Aprendam com Deus a falar de seus filhos e para seus filhos. Jesus não podia dar errado. Ele tinha uma bússola dentro dele, a palavra do seu pai. A palavra do seu pai criou uma bússola forte no dia do batismo e ele vai ratificar agora novamente, né? Era um homem que não podia dar errado. Dentro dele, esse conceito de uma boa autoimagem, de amar-se significativamente, vem de palavras como essas. Cara, que palavra! Eu estava pensando agora. Ele foi marcado pelo meu amor. O amor cria marcas. Então vou dar uma volta. Que não dá para apagar, dizia o poeta. O amor deixa marcas que não pode apagar. Já dizia o poeta nordestino, né? Nos permite dar um retrospecto. Quando Jesus é levado a ser tentado no deserto, ele tinha uma palavra sobre si. Mesmo que ali estivesse o homem, o filho de Maria, o judeu, estava sobre seus ouvidos, sobre a sua cabeça, aquela voz ecoando lá no Jordão. Este é meu filho. Não pode dar errado. Este é o meu filho, não pode dar errado. Então, sobre esse ecoar da voz de Deus nos ouvidos de Jesus, mesmo que humanamente ele estivesse ali puramente humano, não podia dar errado porque ele tinha a aprovação do Pai. Ele foi aprovado pelo Pai. Amém. Lá no deserto. E Sim. agora, esta nova expressão, ou essa repetição da expressão, também tem a ver com os discípulos que estavam ali, que seriam responsáveis pela condução do Evangelho, pela condução da igreja. Sim. Eles precisavam ouvir a respeito. Talvez nem todos ouviram lá no Jordão, mas aqui os 3 principais cabeças da igreja, do segmento da igreja, estavam ali para ouvir a ratificação de que Jesus não era um mero judeu, como quando a gente vai a Israel, e você pergunta aos guias, pessoal que está ali, quem era Jesus? Não, foi um célebre judeu. É assim que eles dizem? Foi um célebre judeu, um homem sábio, um rabino, mas não te afirmam sobre a sua identificação com o Pai. E ali os discípulos precisavam desmistificar isso para entender que eles estavam diante do Filho de Deus. E foi ali que eles ouviram a voz. Este é o meu filho amado, que me dá alegria. Ouçam-no. Olha, ouçam-no. Tremendo demais. O que me impressiona é, ouça Moisés e ouça Elias. Porque Jesus, que a lei ela é simplificada entre a lei e os profetas, né? E agora o Pai diz que a lei e os profetas precisam ouvi-lo. João, essa é a 3ª vez que acontece um ato público de aprovação. A outra é registrada por João, no casamento de Caná da Galileia, quando a mãe aprova o filho diante dos homens. Sim. Um homem aprovado em casa dificilmente vai se perder no meio da rua. Um filho aprovado por sua mãe e por seu pai, dificilmente o João vai ficar perdido num deserto. Então, bispo, eu tenho encontrado, ao longo da minha profissão, tantos filhos desesperados. Já ouvi confissão de filhos dizer: meu pai nunca me disse Deus te abençoe, meu pai nunca me abençoou, talvez seja por isso que eu esteja passando esse inferno que está na minha vida. Eu posso entender. É muito possível que isso aconteça mesmo. Que filhos que não foram abençoados, que não foram aprovados, que não tiveram, de fato, dos seus pais o estímulo, se tornam desnorteados, desbussolados por aí e começam a fazer besteira. Então, nossos ouvintes, os ouvintes que estão conosco,
Aprenda a aprovar o seu filho. Veja o que é de melhor no seu filho e aprove-o, ao invés de reprovar o tempo todo. Há tanta gente que não chega a lugar nenhum porque os pais nunca o viram como alguém capaz, sempre viram aquilo que lhe é desaprovável. Portanto, não perca a oportunidade de aprovar seus filhos, de dizer a eles aquilo que está no seu coração de melhor, para que a sua mente se abra e eles tenham liberdade de voar de fato. João, Amém. Hoje de manhã, na hora que eu estava vindo para cá, eu estava conversando no WhatsApp e o assunto sobre filhos acabou entrando na conversa e eu citava um texto, um fragmento de uma poesia do DJ Alpiste, que ele diz: todo traficante tem uma mãe que é crente. Bom, entendendo a realidade social onde essa poesia se inspirou, eu tenho um quadro, porque eu vivi muito de perto essa realidade das favelas, principalmente das do Rio de Janeiro, né, que era o lugar onde eu morava. E é incrível como, às vezes... Olha, gente, é com muito carinho que eu vou dizer isso, mas eu preciso abrir nossos olhos. Mulheres de oração, homens de oração. Homens de igreja? De igreja, sim, de igreja. Que passavam o dia inteiro em jejum e oração, e seus filhos correndo pela rua, sem a presença do pai, sem a presença da mãe, porque estavam dedicados à oração. Se a obra de Deus rouba de nós a nossa família, nós estamos numa rota equivocada. Pode não ser a obra de Deus, pode ser a nossa equivocadamente. João, é assim, alguém precisa fazer a obra de Deus, ele não fará a sua obra? A gente precisa ter muito cuidado ao pensar esse conceito de obra de Deus, porque às vezes a gente está tão ocupado com, entre aspas, essa obra de Deus, que nem para Deus a gente tem tempo. João, eu estou pregando na igreja há mais de 40 anos. Olha que eu não estou refletindo uma loucura. Às vezes a gente está tão ocupado pregando nos púlpitos, cuidando dos afazeres, que nem de Deus a gente tem tempo para parar, sentar e ouvir. Quiçá dos filhos, quiçá da mulher, quiçá do marido. Certa vez. Porque o que... Só um instantinho, João. O que acontece quando uma mulher não cuida dos seus filhos, se este é o papel dela na questão da educação, e ela vai se dedicar a esta obra de oração, e eu não estou menosprezando a obra da oração, eu só estou tentando pontuar e ordenar melhor o ministério dos que oram. Ficam largados na rua, à mercê de qualquer coisa que aconteça, pois acha que, enquanto eles fazem a obra de Deus, Deus vai estar cuidando das suas casas. Se eu não me posiciono como mãe, alguém vai se posicionar como mãe no meu lugar. Como cuidador, como orientador. Na década de 70 tinha um slogan no Brasil, aquele Brasil ame ou deixe, né? Tinha um slogan assim: adote seus filhos antes que um traficante o adote. Minha irmã, meu irmão, ore sem cessar, mas enquanto ora, cuide de seus filhos, enquanto ora, cuide de suas casas, enquanto ora, cuide de seu marido, enquanto ora, vá estudar, sabe? Vá viver uma vida de oração. Vigiar e orar, né? É vigiai e orai, João. Não é orai e vigiai. Ou nem vigiai e orai. E muitos estão só, perdoe, não estamos querendo acusar ninguém, estão só orando, nem vigiando depois. Não tem vigília, João. Mas você fala no tempo, eu lembrei que eu perguntei a um certo pastor, quanto tempo do teu tempo você trabalha para Deus? Ele disse, eu acho que 5%.
Metade do meu tempo eu preciso dar à minha família, 45% para a denominação que me arregimentou. Talvez para Deus me sobre 5% do tempo. Olha aí, como é que a gente pode fazer alguma coisa se não tiver inserido nele, né? Vamos ali tomar um cafezinho e a gente volta já já. Muito bem, gente, estamos de volta. Capítulo 17 do livro de Mateus. Esse é o programa Café com Bispo. E hoje nós nos deparamos com o primeiro texto, que é aquele episódio que cria perplexidade em quem lá em cima está, vendo Moisés e Elias conversando, Jesus e alguns dos seus discípulos estão ali, era Pedro, Tiago, João, né? Eram os três que subiram ao monte. E, de repente, Pedro, que era sempre o porta-voz, ele diz: mestre, a coisa aqui está tão boa, a gente está em êxtase, a coisa aqui está tão boa, que nós não queremos descer mais. Se tu queres, faremos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Eles nem pensaram neles, né, João? E a gente vem só assistir vocês. A gente não vai sair daqui, a gente fica na porta da tenda da congregação. Não existe. Porque a coisa aqui está maravilhosa. Eu estava pensando, enquanto você, aqui em off, estava falando sobre esse assunto, João, que há cultos que já participei que não dava vontade de ir embora. Porque ir embora significava me distanciar da realidade do êxtase, do gozo, do orgasmo que naquele culto se produzia. Então, sair dali era enfrentar uma realidade caótica, talvez, no ambiente do meu deslocamento. E se eu pudesse, uma vez eu dormi dentro de um culto, eu dormi, não fui embora para casa. Porque havia uma coisa tão... Atmosfera tão envolvente, que eu decidi dormir dentro do auditório. Eu não fui para casa. Então, o que me chama a atenção é esse lado humano de Pedro, de João, de Tiago, né? De quererem ficar ali. E Jesus chama a atenção para o próximo passo, que a experiência cristã, ela não tem só o momento de delícia, de delírio, e como eu estou chamando de orgasmo cultico, nós enfrentaremos outras realidades no nosso deslocamento. E bem você lembrou que logo na descida da montanha, a gente vai ler isso já já, há uma realidade caótica de um menino endemoniado e sua família aflita, não é? Bispo, os discípulos enfrentaram essa realidade naquele episódio descrito ou narrado por Lucas, no capítulo 1, versículo 8 de Atos. Será que houve um momento mais extasiante do que aquele dia de Pentecostes em Jerusalém? Talvez não. Foi tão envolvente. Foi um episódio que mexeu com a cidade. Talvez quisessem ficar ali. Acho que mexeu foi com o mundo, né, João? Ou com o mundo. Porque tinha tanta gente com do mundo todo, né? Talvez quisessem ficar ali, mas lembraram que Jesus Cristo disse: vocês vão receber poder, não é para ficar amontoado. Permanecer em Jerusalém até que sejais revestido do poder. E recebido o poder, vocês não vão ficar amontoados, fazendo frenesi, fazendo reteté, fazendo cultos orgásmicos. Vocês estão indo ser testemunhas. Isso implica em morte, isso implica em sofrimento, dor. Isso implica em dor, isso implica em cadeia. Mas vocês vão ter que ir. Eu estou derramando sobre vocês o poder. Então, o que Pedro ainda não tinha essa experiência, queria ficar ali. Mas talvez naquele dia de Pentecostes, Pedro lembrou que não devia ficar no momento cultico apenas, porque havia uma necessidade de pessoas. Veja que Pedro, logo que sai dali,
Poucos dias depois, ele encontra um coxo lá em Jerusalém que precisava ser curado. Imagina se Pedro fica só fazendo, naquele cenáculo, fazendo culto no reteté. O que ia acontecer? Aquele coxo nunca andaria, né? Sim, aqui nesse versículo 4, esse Pedro que se apresenta aqui é um Pedro que quer viver de memórias, né? De memórias, fazer um memorial. Assim a gente vê muitas igrejas, né? Querendo, misturando as falas. Aqui o Senhor, aqui está a lei, a graça e os profetas. E aqui Deus é muito claro. Ele tirando toda a confusão de Pedro, não Pedro, agora é a graça, é o tempo da graça, da manifestação dessa voz da graça, né? E existe hoje, a gente vai nas igrejas, a gente vê que ali está tudo junto, né? Eles querem viver o memorial, o ritual, as leis, a voz do profeta, querem viver tudo ao mesmo tempo. E aqui a voz de Deus dizendo, é a voz do meu filho, é o tempo da graça. Pedro, tenha discernimento, ouça. E aqui a gente já vê no versículo 8, o Senhor disse, não tenha medo. E quando eles abriram os olhos, muitas vezes é isso, temos que abrir os nossos olhos. E quando eles abriram os olhos, ali já estava só Jesus. Sim. E a nossa realidade é essa, basta abrir o olho com atenção, e a gente vai fitar o quê? Olhar Jesus. Sim. Olhar Jesus para não se confundir com outras épocas. Tem época que já passou. O tempo da lei já passou, né? O tempo de Moisés, e agora é a graça. O Senhor apresenta, esse é o meu filho. Essa fixação, eu amo, né, o meu filho, eu tenho prazer no meu filho. Essa fixação da memória afetiva, ela é muito perigosa, porque a gente quer sempre que se repita da mesminha maneira aquilo que já passou. Quantas vezes esse episódio aconteceu, João? Quantas? Sobre a memória... Não, eu digo sobre o episódio da montanha com Jesus, Elias e Moisés. Uma vez. Né? Uma única vez. E eles apareceram com Jesus, não para os discípulos ou outros. O que eu estou dizendo é assim, que hoje a igreja tem a mesma tendência que Pedro, Tiago e João tiveram. De se perpetuar um culto maravilhoso. Isso. Se tocou um chofar no início de um culto e aquele culto foi glorioso, não quer dizer que o chofar vai atrair o momento glorioso. Cada momento é glorioso, como nos cabe. Glorioso será ao descer da montanha e encontrar a vida caótica de uma família. De um pai que precisava ser socorrido. Estava atormentado, para voltar para casa com alegria. Mas, bispo, me causa também uma certa perplexidade, talvez dor, sei lá. É que eu tenho andado por aí pelo mundo e visto ministérios se perpetuar na vida daquele pastor que foi um marco. Então, o ministério do pastor fulano. Deus tem sido tão misericordioso com a sua igreja que não tem permitido que isso aconteça, mas o sentimento nosso é perpetuar, criar memorial para aquele pastor que foi o fundador, que foi o desbravador. Eu confesso que eu não quero, não sei se estarei aqui ainda antes, se morrerei antes ou depois, mas eu não quero que a Igreja da Colheita se torne a Igreja do Bispo Renato, fundada pelo Bispo Renato. O tempo do Bispo Renato vai passar, o tempo do pastor João Silveira vai passar, o meu ministério vai findar, outros terão o seu ministério. E eu não posso me perpetuar nesse sentimento como queria Pedro fazer ali. Que os pioneiros, né, realmente recebam lugar de honra, porque tem, claro. Mas não que sejam endeusados, idolatrados. Jesus chegou em Cesareia de Filipe, estava lá a marca dos templos, né, dos deuses, e ele fez. Quem eles acham que eu sou, já que eles conhecem, né, quem são seus deuses, e para eles quem eu sou. E para vocês sabem quem eu sou?
né? Então, muitas vezes, a gente basta realmente tirar essa lente embaçada, porque aqui, quando eles abriram os olhos, eles viram quem? Somente Jesus. E é isso que nós temos que fazer. Quando abrirmos esses olhos, tirar todo esse memorial, essas marcas que muitas vezes estão embaçando o nosso evangelho, né? Embaçando a palavra de Deus. Quando abrirmos esses olhos, que a gente vai se encontrar? Com quem a gente vai ver o evangelho de fato? O evangelho de Cristo, o evangelho da graça. Não esse evangelho cheio de muitos desenhos, cheio de muitas marcas, embaçado, que muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo ali, de quem é essa voz, de quem é essa direção. E quando eles abriram os olhos, eles não viram mais foi Elias, nem ouviram nada. Foi somente Jesus. Sim. Como eu disse, Deus é tão misericordioso, tão bom, que o maior templo, o prédio mais suntuoso do mundo da época foi o templo que Salomão construiu. Então podia se perpetuar por ali. Todavia, de uma certa destruição, Herodes levanta o templo e Salomão já deixou de ser venerado por aquele templo. Era o templo de Herodes. E eu, a certa vez, ouvindo de um amigo que foi transferido como juiz de São Luís para uma outra cidade, e o reverendo lá era ultraconservador. Meu irmão, eu tenho uma proposta aqui para a gente dinamizar a escola dominical. Não remova os marcos antigos que puseram os teus pais. Essa foi a resposta para aquele homem. Ele disse, eu vou ter decepcionado. Ou seja, há pessoas que não querem fazer mudanças que melhorem, na verdade. Por que não querem? Porque querem perpetuar a sua memória ali. Querem preservar algo que às vezes não é nem do evangelho, é apenas de um segmento religioso. Mudando Verdade. a estação, a gente muda a roupa, não é isso, Claro. bispo? A gente vai mudando a estação, eu vou mudando a minha roupa, vou me adaptando também, tendo sabedoria, como aquele clima vai favorecer a minha casa, a minha plantação, a minha horta, né? Então, isso é que a gente possa servir de base. Ó, perceber, mudou a estação, isso pode falar muita coisa, né? Sim. Lloyd, eu estava pensando, enquanto vocês estavam contribuindo com a participação de vocês, no movimento da nuvem enquanto Israel estava acampado. No movimento da nuvem. Eles estavam de olho no movimento da nuvem. A nuvem mudou de lugar, o acampamento era levantado e eles seguiam a nuvem. A nuvem era o movimento divino na condução do povo. E eles estavam sempre em caminho, como o próprio nome da igreja no início lá, que era chamada, né, os do caminho, aqueles que estão sempre em deslocamento. Às vezes a gente sente uma necessidade de se agarrar a uma glória. Eu fico pensando a dificuldade que Filipe teve ao sair de Samaria em pleno avivamento e ir para uma estrada deserta. Perigosa. Mas ele decide obedecer o comando. E acelerar o passo. E vai para uma estrada deserta. Deixar um avivamento numa estrada deserta é muito contraponto. Time que está ganhando não se mexe. Claro que se mexe. Agora mesmo na Copa do Mundo, nós mudamos o time todo, levamos uma paulada, mas mudamos o time todo para poupar os jogadores. E gerar oportunidades. Claro. Certa vez perguntaram para o grande evangelista Billy Graham: se você é seguidor de Jesus, seu mestre andou montado em um jumento e o seu ministério tem 3 jatinhos, como você pode explicar isso se você é o imitador de Cristo? Ele disse: simples, posso lhe explicar. Eu prego na Ásia, na África, na América do Sul, na América do Norte. Me consiga um jumentinho que atravesse esses oceanos em tempo que eu possa chegar para pregar, cumprir os meus compromissos, que eu deixo o jatinho e vou andar no seu jumentinho. Pode me trazer um cavalo alado que eu aceito. Eu vou andar no seu jumentinho. A gente está comentando isso aqui só para abrir a mente de que a gente não deve estar preso a conceitos, princípios que não se fundamentam. Veja que a lei perdurou até Cristo. Quando Cristo chega, Moisés vem chegar e diz: ó, Senhor, está aqui, ó.
Daqui para frente é contigo. Porque o fim da lei é Cristo, justiça para todo aquele que crê, né? Aí as profecias duraram até Cristo. Cristo chega para exercer o domínio sobre a terra e Elias chega e diz: ó Senhor, daqui para frente é contigo. O meu ministério estava como que oculto, mesmo tendo sido exercido na terra. Mas a partir daqui é contigo, o ministério é teu. Acabou o meu ministério. Vamos usar a palavra de João Batista, que ele cresça e eu diminua, né? Daqui para frente é tudo contigo. E é por isso que o escritor aos Hebreus, repetindo, diz: e hoje ele fala através do seu Filho Jesus. Amém. Maravilha. Vamos avançar aí, Lloyd. Estamos aqui no versículo 10. Os discípulos fizeram uma pergunta: por que os líderes religiosos dizem que Elias tem de vir primeiro? Jesus explicou: Elias vem para deixar tudo pronto. A verdade, porém, é que Elias já veio, mas eles não reconheceram. Eles o desprezaram, assim como irão tratar o Filho do Homem. Foi aí que os discípulos entenderam que ele falava de João, o Batista. Ao sopé da montanha, uma multidão os aguardava. Enquanto se aproximavam, um homem saiu do meio do povo e ajoelhou-se, implorando: Mestre, tem misericórdia do meu filho. Ele tem acessos de loucura e sofre terrivelmente com as convulsões. Às vezes cai no fogo, outras vezes no rio. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Jesus suspirou. Mas que geração! Vocês não conhecem Deus e são muito maus. Até quando vou ter de aguentar esse tipo de coisa? Quantas vezes ainda vou ter de passar por isso? Traga o menino aqui. Ele ordenou que o demônio que o afligia saísse. E o demônio foi embora. Na mesma hora, o menino ficou bem. Vamos parar aqui um instantinho. João, era para essa realidade que Jesus estava trazendo seus discípulos. Espiritualidade, só repetindo o nosso slogan dos anos passados, espiritualidade, gente, acontece no chão da vida. Às vezes a gente acha que espiritualidade é o que acontece no alto da montanha. Hoje eu me levantei, era 6:30 da manhã. O relógio despertou, eu fui desligar e acabei tocando com o dedo no Instagram. E a primeira mensagem que apareceu foi um rapaz que estava aparentemente em cima de uma montanha e uma senhora atrás dele, e ele fazendo uma certa propaganda da senhora que estava com ele. E no meio da apresentação, ele começou a falar numa língua estranha, dizendo que o monte estava fumegando e que ele não conseguia parar em língua estranha, e o vídeo se acabou assim. Assim, ele estava vivendo a sua espiritualidade. Enquanto que Jesus chama a atenção dos seus discípulos para que aquela experiência é válida, mas não é tudo. A espiritualidade vai acontecer no seu lugar de trabalho, na sala onde você trabalha, no escritório. No sopé da montanha. Né? No sopé da montanha, onde tudo está acontecendo. Onde as aflições humanas necessitam da presença do Cristo na nossa vida. Onde a multidão aguarda. Onde a multidão aguarda, Lloyd. Há uma multidão aflita. Quando eu era menino, Roberto Carlos já era um homem velho, né? E ele tinha uma canção que dizia: Jesus Cristo, eu estou aqui. Como essa multidão que está perdida, né? Não sabe para onde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Há uma multidão perdida que não sabe para onde vai. E o que Jesus faz é apresentar aos discípulos como é que a gente trata espiritualmente das questões do sopé da montanha, onde tudo está acontecendo.
Lá em cima só sou eu, meus amigos, Jesus, Moisés e Elias. Jesus e os amigos dele, né? Vai acontecer aqui embaixo, Uma hora tem que descer onde não da tem montanha. Moisés, onde não tem Elias, onde não tem transfiguração, onde há medo, onde há desamor, onde há tristeza, Falta de fé. falta de fé, falta de gentileza, falta de dinheiro, falta do que comer, João. Falta de alegria, é aqui que tudo está acontecendo. E a igreja precisa aprender que o lugar dela é aqui, no sopé da montanha. Pode até se fortalecer lá no alto. Pode Mas subir não- à vontade, mas desça logo, Mas por desça favor. logo, Jesus. Não faça lá em cima a Não tenda. faça uma tenda lá em lá cima. Não em faça cima. tenda lá em cima, porque aqui embaixo tem um pai desesperado. Moisés passou Aflito 40 e dias. gritando. Sim. 40 dias, mas o momento Deus disse, epa, agora é hora de descer. Vai prestar atenção no que eles estão Sim. fazendo lá embaixo. Até bezerro de ouro enquanto você está em cima. Uhum. Eles estão fazendo lá embaixo. E Moisés teve que descer. Uma hora tem que descer. Houve um momento da história, Lloyd, que uma igreja, ela é chamada de os montanheses, né? Eles quiseram se isolar do mundo e criaram as igrejas nas montanhas, onde ninguém perturbava a sua paz. Olha a mentalidade da igreja. Ela foi criada para se envolver com a bagunça da vida. Ela foi chamada para ser luz do mundo. E não lamparina da montanha, mas luz do mundo. Sal da terra. Ninguém acende luz na claridade, bispo. Sim, claro. É onde está escuro. Claro. Imagina a confusão que esses montanheses fizeram, porque tudo que eles queriam era se tornar um saleiro. A igreja não é um saleiro. Peraí, deixa eu limpar minha garganta aqui. A igreja não é um saleiro. A igreja é o sal da terra. Se eu estou pensando em igreja na relação com um saleiro, o saleiro é o que isola o sal do mundo. Uhum. A igreja não nasceu para ser um saleiro. Ela nasceu para ser uma salina, ser sal da terra. Então, aqui é o lugar onde a missão da igreja vai acontecer. João, só repensando aqui. Alguns acham que a missão da igreja é povoar o céu. E essa não é a missão da igreja. A missão da igreja é trazer o reino para a terra. É influenciar a terra com o governo celeste. É transformar os infernos terrestres em céus terrestres. É transformar aquele ambiente infernal num ambiente celestial. Olha, quando a gente decide viver com profundidade, então a gente estará pronto para viver o céu aqui na terra. Viver o sal aqui na terra é aquele estado que a gente encontra de estar em tanta paz e serenidade que a gente pode ouvir o barulho da grama crescendo. Onde a gente não perde a oportunidade de adorar ao ver o movimento das águas do mar se depositando sobre a areia, o canto da gaivota, ouvir o canto do bem-te-vi, o néctar da flor sendo sugado pelo colibri, é ver o barulho dos peixes dando as suas rabiadas dentro do lago. Tudo isso está ao nosso alcance, todavia. E tudo isso é céu, João. O barulho está tão grande. O barulho com a religião, o barulho com o preparo da igreja, o barulho com qualquer outra coisa nos atordoa tanto que nós perdemos de viver um céu aqui na terra. Mas eu quero voltar e arriscar um aforismo, me lembrando do que Lloyd falou de Moisés. Não fique muito tempo lá no monte, porque pode ser que enquanto o líder gasta tanto tempo no monte, os liderados fazem besteira aqui embaixo. Estão fazendo o bezerro de ouro por aí. Bezerro de ouro. Muito bezerro de ouro, Lloyd, sendo construído, porque seus líderes estão distraídos, passando 50, 60, 70 dias na montanha, né? E aqui fala, enquanto se aproximavam, temos que nos aproximar.
E foi nesse momento da aproximação deles ali, nessa realidade, descendo da montanha, que o homem saiu do meio do povo. Aí, vê só, quando eles se aproximaram, ali alguém estava ali pronto a dizer, me acode, por favor. Sim, é aí que a gente vê a necessidade alheia. Precisa... Se a gente estiver trancado dentro dos escritórios da gente, João, dentro dos gabinetes, né, para dar um tom mais de importância, dentro dos gabinetes da gente, a gente vai se distanciando cada vez mais não criamos da realidade acessos. do nosso povo. Não tem acesso. A cidade morre. Eu quero mais uma vez trazer à tona o filme Em Seus Passos que faria Jesus. Né? Sim. A cidade morre. A cidade morre, João, porque a igreja só existe por causa dessa relação com a cidade. Né? E a cidade subsiste por conta da relação da igreja, Sim. da manutenção. É a presença de Jesus na vida do povo. Gente, vamos tomar um cafezinho e a gente volta já? Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 11 de dezembro, estamos aí marcando o nosso próximo encontro agora no domingo de manhã com o nosso belo e agradável café da manhã. Você é convidado para estar conosco a partir das 8h30 da manhã aqui na Rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. E lembrando você também que no dia 31 de dezembro, venha romper o ano conosco. É o culto que denominamos já há anos o culto da virada, o culto da transição, o culto da passagem. É a nossa Páscoa, é a nossa passagem de um ciclo para o outro, e queremos convidar você para começar com fé, com oração, e Deus será um marco na nossa vida, nessa entrega para o próximo ciclo. Estamos esperando você a partir das 22 horas, quando começa o nosso culto da virada, né? E se você tem ouvido o programa Café com o Bispo e não quer perder as programações da igreja, não perca a live todas as terças-feiras com o Bispo Renato Chave, às 19 horas. No @Igreja da Colheita, né? @Igreja da Colheita. Ou também pode sintonizar o seu rádio, se você não puder estar com a gente, a partir das 19 horas, todos os domingos, na 92.3, porque lembrando que ontem à noite nós recebemos a visita de um grande amigo dizendo, há tanto tempo eu os ouço, né? Olha aí, né? Lembra? Lembro, claro. Ele amigo que esteve domingo passado com a gente. Sim. Há tanto tempo eu ouço vocês e gostaria de vir conhecê-los. Nos abraçou, ficou feliz da vida, ofertou, saiu contente dizendo, vou voltar. Que legal, então, né? Que legal, João. Isso é uma experiência que marca a vida da gente, né? Vou fazer um link com o que você está comentando, com o que estava acontecendo lá. Quando Jesus desce da montanha com os discípulos, ele cria uma ponte de acesso. Ele não é um líder que se escondia. Ele não era um líder que escondia a unção, que preservava a unção. A unção era o movimento da vida dele. E ele era um homem acessível. Alguém outro dia disse, não, o senhor é um homem muito ocupado. Eu sou ocupado com a vida. Claro que eu me ocupo com a vida, e principalmente com a minha vida, o tempo inteiro. Mas, assim, acesso a mim, alguém disse, porque eu sou distante do bispo, porque ele é um homem inacessível. Eu inacessível? Se eu me tornar inacessível, eu não posso sequer pastorear. A gente perde a noção da realidade, da comunidade onde a gente está, Lloyd e João, quando a gente se esconde das pessoas. Esse protocolo cultico, às vezes, nos esconde um pouco, né? E as pessoas acham que não pode dar um abraço, não pode vir falar, não pode marcar uma hora para conversar, porque a gente tem muito o que fazer. Eu sempre tenho muito o que fazer. Até não fazer nada para mim é fazer alguma coisa. Eu preciso de alguns momentos de fazer vários nadas. Isso também é importante para mim. Mas eu não sou inacessível, não quero, nunca fui e espero nunca ser inacessível, porque senão a gente não consegue pastorear. João, apacentamento é justamente um lugar de conexão entre as necessidades que as pessoas têm e os líderes têm de pastorear. Às vezes a gente não está apacentando, está assentando a pá.
E aí as pessoas vão se distanciando da gente, né? Então, apacentar e assentar a pá tem muita diferença, né? Apacentar tem muito mais do que pregar, fazer um sermão muito, bem João, feito. muito, Ontem eu João. estava na domingo passado eu estava na portaria da igreja. Que é o lugar onde os pastores deveriam estar, né, João? Eu prefiro estar ali. Dar uma segurança para quem está. Sim. Não é me apresentar às pessoas, é sentir que eles são bem recebidos. De repente, um casal de idosos vem do outro lado da rua, imediato a gente sai para interditar o trânsito e fazer com que aquele casal de idosos tenha acesso à igreja. Isso é apacentar. Claro. Lembro que eu estava com um dos nossos irmãos de saudosa memória, conversando, nós dois, ele era um delegado de polícia, estávamos conversando parados junto à porta do templo, né? De repente, uma senhora vem descendo a ladeira com um balde d'água na cabeça. Ele era um homem transplantado, esse nosso irmão, transplantado de rim. Não se sofreu, pegou o balde d'água da cabeça da senhora, uma senhora idosa, botou sobre seus ombros e foi deixar lá embaixo na comunidade. De repente, a esposa dele chega e me pergunta: você viu meu marido? Ele desceu acompanhando uma senhora com um balde d'água. Ele disse: já sei, eu conheço o marido que tenho. Ou seja, isso é apacentar. E esse apacentar não está restrito apenas aos pastores da igreja. É a todo cristão. É a mutualidade, né, João? É a todo cristão que se diz cristão, a todos que servem a Cristo. Aqueles que dizem amar e servir a Cristo. Precisa, de fato, apacentar aqueles que precisam de ser apacentados e não sentado o pau neles, né? Exatamente. Pastor João, lá no Salmo 23, o senhor estava falando, eu lembrei, o Salmo 23, Davi fala, né, desse apacentar. Aí ele diz que, assim como ele apacenta aquelas ovelhas, ele faz essa associação, como é esse pastor que ele tem, o Senhor na vida dele, né? Ele leva as ovelhinhas, o Davi levava as ovelhinhas às águas tranquilas. Aí ele diz: o Senhor também faz isso comigo. É dessa forma que ele me apacenta, me apresentando as gramas verdinhas, me apresentando o pasto verdejante, a água tranquila. Então, esse apacentar é tão na vida diária, né? E aqui Jesus, ele está fazendo isso no meio do povo, mas aquele homem que saiu do meio do povo, ele já tinha ido outras vezes atrás dessa aproximação. Ele tentou a aproximação com os discípulos, mas não foi bem sucedido, que ele diz aqui: eu já estive outras vezes aqui para ser atendido, mas eu não fui bem sucedido. Aí Jesus suspirou, né, e disse: traga o menino aqui. Né? E Jesus resolveu o problema daquele homem. É que a aflição das pessoas, Lodi, não espera o dia de culto para acontecer. Não fica esperando, domingo eu vou ter uma crise existencial. No domingo, às 17h45, eu tenho uma crise psicótica e me levam para a igreja, eles vão orar por mim. Às vezes acontece na segunda-feira, na terça-feira. E se as pessoas não tiverem acesso a nós, isso vai ficando difícil de cuidar delas. Não? De cuidar. Aí a não acessibilidade daquele homem a Cristo não foi por importância dada excessiva a Jesus, ou por Jesus. É que havia uma multidão muito grande. Mas lembra que Jesus passa em Jerusalém, tem um cego sentado, ele olha para o cego e cura. Jesus vai caminhando para Jericó pela última vez. E alguém grita e ele ouve, do meio da multidão, ele ouve o grito. Jesus vai caminhando, e nós passamos no programa passado, antepassado, e uma mulher o interpela, e ele para. 10 leprosos o abordam no caminho, leprosos. Para um puritano, para um judeu, isso era impossível. E ele olha para eles: vão se apresentar ao sacerdote. Enfim, Jesus não era inacessível, como nós não devemos ser. Nos julgar importantes, para valorizar, precificar o nosso ministério, eu acho que não é o ministério cristão, é o ministério religioso, né? Eu entendo assim. Sim. Não podemos precificar em detrimento da necessidade alheia. Sim, verdade.
E estamos avançando, né, Loide? Estamos avançando aqui no versículo, nós estamos no... Capítulo 17, versículo 19, parece que nós estamos aqui, agora. Quando os discípulos ficaram a sós com Jesus. Isso aqui eu acho interessante, né? Eles não quiseram se expor. Olha aqui, ó. Quando eles ficaram a sós com Jesus, eles lhes perguntaram: por que nós não pudemos expulsá-lo? Aquele demônio lá, né? Aí Jesus diz: porque vocês ainda não levam Deus a sério, foi a resposta. A verdade simples é que, se vocês tivessem fé pequena, como uma semente de mostarda, poderiam dizer a esta montanha: saia daqui, e ela sairia. Não haveria nada que vocês não pudessem enfrentar. Aqui, a fé. Exatamente, Loide. Que não coisa... levar Deus a sério. Por que vocês não levam Deus a sério? Foi a resposta. Porque assim, a fé está neles, mas a relação deles com Deus, e é por isso que é importante a nossa união com Cristo, porque a nossa união com Cristo traz Deus para dentro de nós e nós para dentro dele. Jesus ainda está pregando o Evangelho, ainda não entrou dentro deles, era um companheiro que andava com eles, mas com o advento de sua ressurreição, ele ressignificou e pouco antes ele diz: eis aí vos dei autoridade. Justamente essa nossa relação com Deus, levando Deus a sério na história da nossa vida, e é por isso que ele diz, né? Vocês não estão levando Deus a sério, é por isso que não acontecem as coisas, né? Eu tenho visto... Gente, eu sou um cristão meio que à moda antiga ainda, João. Me custa ainda, eu sei que é uma questão de linguagem, não é nem desrespeitosa, mas eu tenho uma memória ainda grudada, eu tenho dificuldade de chamar Jesus de você. Quando tem uma canção que canta "Você é o meu melhor amigo", eu entendo, não é um preconceito, mas dentro de mim eu ainda tenho um Senhor e o meu pronome de tratamento com esse Senhor ainda é na segunda pessoa do singular. Não estou recriminando nada, tá bom, gente? Não é isso, né? Eu estou falando para a minha experiência pessoal. Quando eu penso em levar Deus a sério, eu estou pensando em encarná-lo na minha vida. Aconteceu comigo nesse instante aqui, na mesa. É um episódio que retrata isso. Eu olho para o meu celular e ele descarrega. A corrente está bem na parede ao meu lado. Entendeu? O telefone está na mão. Mas se não houver conexão, se eu não pego o cabo para conectar, eu estaria às escuras no celular. Sim. Sem nenhum vigor, sem nenhuma operação no celular. Sem energia nele. Sem energia nele. Então, o que Jesus estava dizendo aos discípulos? Vocês me veem, caminham comigo. É tanto que lá em Marcos, quando nós formos para Marcos, no capítulo 41, versículo 1, eles vão perguntar, salvo engano, vão perguntar assim: mas quem é este? Que até, aliás, é 4:41, quem até o vento e o mar lhe obedecem. Caminhavam no mar com eles, estavam por ali, de repente surge algo que eles nunca tinham experimentado e eles se surpreendem perguntando: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer é que estava faltando conexão. Vocês ouvem, e eu estava lendo essa semana um comentário do Gleason Asher, um dos grandes teólogos americanos, ele dizendo que é possível que o evangelho seja intelectualizado por pessoas e tenham como modelo de vida, e até tenham o prazer de comunicar esse evangelho a outras pessoas. Todavia, nunca nasceram de novo. Sim, é possível. Exatamente possível, João. É possível, sim, viver as regras do evangelho, se sentir bem com ele, se beneficiar do que está acontecendo. Todavia, é o que Jesus está dizendo: vocês não estão levando a coisa a sério, não encarnaram, não conectaram o cabo entre Deus
e a fé que eu tenho trazido a vocês. Sim. João, ontem a gente estava rapidamente discutindo sobre a divulgação dos nossos conteúdos pela internet e a gente estava falando sobre como os memes rasos e líquidos sobre a questão do Evangelho estão tomando conta das mensagens consistentes. Você vê pastores com conteúdo fantástico e o número de visualização é muito pequeno. Aí você vê esses memes que são verdadeiras anedotas evangélicas, verdadeiras palhaçadas, desculpe, eu nem gosto muito de usar esse termo, mas, sabe, coisas fracas, como uma mulher doidinha que faz um sucesso danado e... Bonita mulher, chega e fala, lá, pare, o que você está fazendo? Quer lhe dizer isso, não é assim? Exatamente. Esses conteúdos rasos, desprovidos do Evangelho, com eloquência e nenhuma raridade. Razoridade, sim, raridade nenhuma. As piadas com o Evangelho, isso faz um sucesso medonho, que não acrescenta nada. Como eu posso levar Deus a sério? Hoje se foge da profundidade e se casa com a liquidez. Então, como eu posso estar levando Deus a sério? Você viu um conteúdo de memes aí, o cara tem zilhão de curtida. Meu Deus, qual é a relação que as pessoas estão querendo ter com o Evangelho? As pessoas não querem mais ter paciência para estar ouvindo, né? O ouvido, elas querem tudo muito mais rápido hoje. É uma anedota, é uma piadinha ali, e acham que isso é o Evangelho. Às vezes querem o versículo ali filtrado máximo, né? Com aquele programinha ali para a mente sacar. Para ouvir hoje uma mensagem, as pessoas colocam na velocidade mais rápida possível. E o cérebro está recebendo isso. Por isso as pessoas não têm mais paciência para alguém que fala calmo. Não querem nem mais sossego, né, cara? Eu falo calmo, mas compassado. E muitas vezes, quando eu vou me conectar com uma pessoa que é mais acelerada, eu tenho que acelerar também a minha voz, porque senão aquela pessoa não tem paciência para me ouvir. E isso nós vemos também dentro aqui da programação dos WhatsApps. Quando vai mandar uma mensagem, você pode ouvir na velocidade mais acelerada. Eu vejo pessoas assistindo cursos na velocidade mais acelerada. E isso o cérebro está captando. Né? Está criando um novo modelo, uma nova configuração. E isso, muitas vezes, vai atrapalhando o andamento, né, de uma casa, de um pai que não tem mais paciência para ouvir o filho, de uma mãe, de um filho que não tem mais paciência para ouvir o pai. Fala logo, que eu não tenho paciência para te ouvir. Né? Essa velocidade. Sim, é verdade, Lloyd. A mentalidade recebe, mas não tem como processar para fazer descer ao coração. Eu vou fazer uma comparação aqui muito camponesa, é que o equino, ele chega na pastagem e sai comendo. E come absurdamente, vai engolindo tudo que come na pressa. O bovino entra na pastagem e come bastante e deita para ruminar aquilo. Então, o bovino engorda muito mais do que o equino, por conta do aproveitamento daquilo que ele absorveu. A ruminação, né, João? A ruminação. Então, eu me pego muito naquele texto, aquilo que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram e não desceu ao coração. É preciso que desça ao coração. Sim. Se não descer, vai ficar só como discípulo aqui no sopé da montanha. Nós estamos nos adoecendo e nem estamos nos percebendo. Eu atendo gente todo dia. Acho que o único dia que eu não atendo gente é domingo. Mas todo dia eu atendo gente. Domingo eu tiro para pregar e conversar aqui e ali, mas eu não atendo pessoas. Não porque domingo alguém tem que descansar, né? Então, nesse meu atendimento diário a várias pessoas, eu estou descobrindo um fenômeno
Não é que eu sou o descobridor, eu estou descobrindo um fenômeno na minha experiência de campo, né? Que as pessoas estão fugindo de relacionamentos calmos, serenos. Elas não encontram lugar de sossego, elas estão preferindo relações tensas. Elas estão escolhendo viver sob pressão. Parece que aquela serenidade, aquela calmaria, parece que ninguém quer mais uma casa no campo, onde possa ouvir muitos rocks rurais, onde possa receber seus amigos. Não querem nem mais filhos de cuca legal. A gente está se distanciando da calmaria e adquirindo um estilo de vida que está nos adoecendo severamente. As pessoas não têm calma para escutar a outra. Vocês já viram 3 pessoas, 4 pessoas conversando, onde não está prestando atenção na fala do outro, só está esperando o outro respirar? Porque na hora que ele vai encher o pulmão de ar, entra com sua história que não tem nada a ver com o que está acontecendo, então não tem mais diálogo. É uma relação de monólogos. E 2 monólogos, 3 monólogos não constituem um diálogo. Porque um diálogo é o lugar de cabimento de 2 logos, de 2 falas. Sim. Onde uma é respeitada pela outra. Então, olha como a gente está ficando adoecido. Quando você estava falando da velocidade que se imprime para... Eu me recuso a usar esse recurso, porque eu estou ali para ouvir a digital da voz, que nós estamos perdendo, João, essa qualidade digital da voz. O que a gente quer ouvir é a mensagem, não o que a pessoa está sentindo ao falar. Porque toda fala, toda voz tem uma digital própria. Sim. Você ouve, ela transmite emoção, diferente da mensagem escrita, né? Mas quando eu acelero esse processo, eu não estou nem aí se o outro está aflito ou não. Eu quero é a notícia. Eu não quero me envolver com o conteúdo, eu quero é a notícia. Então as pessoas estão ficando desinteressantes. O interessante é a notícia que eu quero dar. Quando uma pessoa, essa também é a nossa experiência de campo, quando uma pessoa está passando por um sofrimento, eu não quero saber o que é que ela está sentindo, mas o que se passou. Eu quero a notícia, eu quero o acontecimento. Eu não estou interessado em saber se ela precisa de ajuda ou não. Eu, quando pergunto se está tudo bem, eu já sugiro a resposta. Está tudo bem, né? Pode não estar tudo bem, mas eu tenho medo da resposta. Então, assim, que a resposta pode me envolver, né? A resposta vai requerer de mim uma posição. E eu quero assumir alguma posição. Ouvi de um célebre pregador essa semana dizendo que se você não está disposto a atender a necessidade do amigo, não pergunte como vai. Sim, porque... Se você não está disposto, não está pronto para atender a necessidade conforme a sua resposta, não pergunte a ele como vai. Né? Quer saber para quê exatamente? É uma necessidade. Foi o que Jesus falou, respondeu aqui aos discípulos, perguntaram, por que a gente não resolveu a situação desse homem? Aí Jesus disse, porque vocês não estão levando a sério, né? Não estão se preparando realmente para solucionar, para serem solucionadores. Não é isso, pastor João? Né? Então, Jesus respondeu. Se vocês estivessem realmente levando Deus a sério, vocês falariam para essa montanha, saia daqui, e ela sairia. Não haveria nada que vocês não pudessem enfrentar. Esse é o fenômeno da fé. Maravilhoso. Olha, novamente está presente 2 elementos aqui. Amor e fé. Um homem cheio de fé não implica em dizer que ele é cheio de amor. Não implica. O amor é o que nos leva ao envolvimento com a dor e o sofrimento que se está passando. Talvez eles até estivessem ali preocupados com o que estava acontecendo, mas faltava outro elemento, a fé. Então,
a gente precisa crescer em fé e em amor. Eu acho muito interessante que no ensino do Evangelho nós aprendemos a dizer sempre a verdade, mas a verdade em amor. Toda a verdade, João, ela precisa ser dita, mas ela precisa ser dita em amor, porque quando a verdade é dita só por ser verdade, desprovida de amor, ela machuca e não conserta. Ela fere e não cura. Uau. Porque o que cura é o amor que vem com essa verdade. Certa vez alguém disse que aquele machado que caiu no Rio Jordão, daquele servo de Eliseu, estava só machucando. Porque o machado já havia caído no rio e ele estava machucando com o cabo. O que fazia o corte é o aço, o Espírito Santo, dizia o pregador, que está em você, é quem faz efeito, quem corta, quem secciona, quem aparta, quem limpa, na verdade. O machado não estava afiado. Não, havia caído no rio. Estava só ele tava só com o cabo, batendo só com o cabo, batendo só com o cabo. O machado já havia caído no rio há tanto tempo. É verdade, cara. Eu fico pensando que a igreja precisa usar verdade cheia de amor. Verdade cheia de amor são verdades que curam, não verdades que abrem feridas. Vamos tomar um cafezinho e voltamos já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o quarto bloco da nosso último capítulo hoje, né? Quarto bloco, chegando ao fim aqui. Mas tem tanta coisa boa para a gente falar ainda hoje. Eu preferia lembrar de início o nosso culto da virada, que você não perca de forma nenhuma. Dia 31 de dezembro. E nem o nosso café do próximo domingo. Sim. São os 2 fechamentos do nosso ano litúrgico na Igreja da Colheita, né? Sim, olha, no café da manhã, que vai acontecer domingo próximo que vem agora, né? Dia 18. Isso. Né? 11 mais 7, 18. Dia 18, a partir das 8 horas da manhã, 8h30 da manhã. 8h30 da manhã. E no culto da virada, às 22 horas, João, vamos estar aqui clareando 2023 com nossas orações, abrindo caminho onde ninguém pisou ainda. Vamos sem medo, porque 2023 está intacto. É o nosso futuro. Ora, intacto. Ninguém entrou em 2023 ainda. É para lá que eu vou. É para lá que eu vou e vou assim, dando uma virada na minha vida. É isso aí. Há coisas que obrigatoriamente vão ter que ficar para trás. É isso mesmo. Porque avançando para as coisas que diante de nós estão, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Apesar do momento nebuloso em que está vivendo a humanidade, que só o Brasil, eu não estou nem um pouco temeroso em entrar 2023. Eu estou disposto, pronto, porque eu sei em quem tenho posto a minha fé. E é para lá que eu vou. Sim. E eu vou para lá. É para lá que eu vou. Isso dá samba, hein, amigo? É para lá que eu vou. Gente, nós vamos agora voltar ao texto. Estamos no finalzinho do capítulo 17 do livro de Mateus. Estamos aqui no versículo 22, voltando para a Galileia, né? De volta à Galileia, Jesus declarou: o Filho do Homem está para ser traído por gente que não quer nada com Deus. Eles o matarão, mas 3 dias depois ele aparecerá vivo. Com isso, os discípulos ficaram muito aflitos. Ah, Lloyd, é uma notícia que às vezes as pessoas não conseguem suportar. Perder a convivência com ele, a declaração dele morto. Olha, é uma espécie de a dor do luto trágico. Ele está dizendo, 3 dias depois eu volto vivo. E eles não conseguem ouvir isso. Eles não ouviram essa outra parte. O que nós falamos ainda agora sobre a mensagem rápida, processada rápida? Isso aqui é um processamento de mensagem rápida. Ele fala da sua morte, mas imediato ele fala da sua ressurreição. Mas a nossa mente está tão habituada a captar as mensagens mais rápidas que a gente não depura uma mensagem linda. Sim. Que ele está dizendo, eu vou ressuscitar. Ele fala com profundidade e eles ouvem com razoridade.
Isso. Essa rasura na escuta compromete todo o conteúdo, Lloyd. Olha, a despeito mais na frente, né? Ele está falando ainda que vai voltar para Jerusalém. Só 3 dias que ele falou. Só 3 dias. Aí eu me ponho nesse terceiro dia, quando Clopas, que era meio tio de Jesus, né? Ele era marido da irmã de Maria. Maria de Salomé. Aí ele se encontra com Jesus. Jesus conversa com ele, com seu amigo, e eles estão tão possuídos pela dor de um discurso mal ouvido e de um acontecimento tão traumático que eles não conseguem discernir Jesus. A noite inteira. Os olhos deles só se abrem no partir do pão, quando eles chegam na aldeia de Emaús. Quando Jesus parte o pão, seus olhos se abrem e ele já não está mais ali. Então, a gente está falando na mesma linha do que a gente vinha comentando no bloco anterior. Estamos tão habituados a ouvir precipitadamente. É Rubem Alves quem diz que o amor, ele se manifesta nesse ouvir calmamente. A gente não pode perder essa escuta de amor com calmaria. A gente está complicando o maior veículo de comunicação, que é a escuta. Jesus está dizendo que vai voltar vivo ao terceiro dia. E esse pedaço da fala, parece que eles não tiveram a retenção disso. Eu entendo que é uma necessidade a gente fazer reciclagem constante sobre aquilo que está se ouvindo e como estamos ouvindo. Isso vem desde o passado. Jacó viveu um luto de mais de 20 anos porque precipitou uma notícia que lhe foi trazida, não foi assim? Tem se falado isso tanto aqui na igreja. Então é preciso que a gente aproveite esse momento e faça uma reciclagem daquilo que está se ouvindo. Se o que você ouviu, na verdade, foi aquilo que quis ser dito. Porque muitas vezes nós queremos ouvir coisas, aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que está sendo dito, não é assim que funciona? Claro. Isso é muito prejudicial. Isso traz muito prejuízo. Às vezes a gente tem certeza, João, do que disse, mas não daquilo que se ouviu. E às vezes a gente tem Como certeza daquilo que nós queremos ouvir, não daquilo que o outro quis dizer para nós. Sim. Às vezes a mensagem é linda, como essa que Jesus acaba de dizer. O Filho do Homem será entregue e morto. Mas, aqui tem um mas, ao terceiro dia ele ressuscitará. Essa mensagem não foi ouvida com brilhantismo, porque há uma necessidade da gente reciclar aquilo que estamos ouvindo. Sim. Colocar os ouvidos à prova. Sim. Deixa eu lembrar mais uma vez aqui dessa fala do Rubem Alves que eu citei um bocadinho atrás. Ele diz assim, ama bonito não é quem fala bonito, é quem escuta bonito. Se a gente aprender a escutar bonito, a gente vai ter uma relação de amor com as pessoas que estão à volta da gente muito mais profunda. Eles estão preocupados, tensos, porque Jesus está dizendo que ele vai morrer. Mas ele também disse, eu vou ressuscitar. Aparecer vivo. Eu vou aparecer vivo, 3 dias depois, fiquem tranquilos, eu estarei vivo. Mas essa parte criou um bloqueio neles, eles só escutaram a primeira parte do discurso, que foi: o Filho do Homem está para ser traído por gente que não quer nada com Deus. Eles o matarão. Mas... Tem uma vírgula aqui, ó. Tem uma vírgula, né? Eles pontuam aqui. Mas, 3 dias depois, ele aparecerá vivo. Com isso, os discípulos ficaram muito aflitos. Como? Deviam celebrar, dizer, Jesus, conta-nos isso de melhor, com melhor detalhe aí, porque a gente está vibrando aqui. Quer celebrar essa vitória, velho? Sim, a morte vai ser vencida. Eles vão perguntar, a morte vai ser vencida, Jesus? Eles entram em aflição. Jesus, que coisa maravilhosa é essa? O sinal do profeta Jonas finalmente
Conta-nos esse mistério. Assim como eles tiveram a curiosidade de perguntar para Jesus no bloco anterior, né? Por que eles não expulsaram o demônio? Sim. Aqui também caberia uma boa pergunta. Uma boa pergunta, mas essa dor do luto trágico nas relações interpessoais, elas bloqueiam a linha de raciocínio. E a gente se torna fixado naquilo que é mais negativo na nossa concepção. Eles vão perder Jesus de vista. Ele não vai estar mais ali com eles. E eles perdem a escuta do melhor da história. Talvez, bispo, nunca na história da humanidade se houve tanta necessidade de psicólogos, de psicanalistas e psiquiatras para atender essas necessidades, porque este sentimento de precipitação, de ouvir precipitadamente, tem aturdido muita gente, tem levado muita gente à loucura. Ouvir mal aquilo que está sendo dito é uma loucura, provoca desastres, provoca morte. Sim, João. Olha, se não houver uma escuta qualificada, João, para se ouvir as questões da vida, a gente acaba se perdendo mesmo, de verdade. Por isso, tanta procura nessa área da saúde mental. Porque as pessoas estão se perdendo nas escutas que elas estão fazendo. Uhum. Era só prestar um pouco mais de atenção. É só estarem um pouco mais atentas. Que parte do imaginário delas ia ser desencantado. Escutas que poderiam melhorar muito a qualidade da relação. Mas as pessoas não estão mais acostumadas a ouvir. Achei esplêndido o exemplo que você deu do fator acelerador do WhatsApp. Meu Deus, que loucura é ouvir com aceleração. Você perde a emoção, você perde a frequência, você perde o timbre, você perde a cadência das palavras, a ênfase, porque quando eu estou falando, é diferente de quando eu estou escrevendo. Sim. Quando eu estou escrevendo e quero sublinhar uma parte da minha fala, eu boto uma linha embaixo, eu dou negrito nas palavras, eu coloco as palavras em maiúsculo, mas quando eu estou falando, eu uso o negrito, o sublinho, o maiúsculo na entonação. Eu quero que isso seja ouvido, olha a entonação, ouvido, escutado, entonação. Eu perco isso nessa velocidade, eu perco. Então, às vezes, a pessoa está comunicando uma coisa e eu, nesse fator acelerado, não estou escutando o que está sendo dito. E eu perco. Perco a qualidade da minha escuta. Então, é preciso a gente pensar mesmo, João. Fazer uma reciclagem. Nós mesmos, tá sozinho, vou pensar o que eu estou ouvindo. O que foi que, na verdade, fulano me disse? Foi que aquela criatura quis me dizer quando ele me disse aquele desaforo, o que eu imaginei que fosse um desaforo, na verdade, ele estava tentando me dizer. Sim. Que não era aquilo, mas algo ao meu respeito, que valesse a pena. Verdade, verdade. Cara, eu fico pensando, João, que a gente precisa desacelerar um pouco. Não acha, Lloyd? Desacelerar. Colocar o pé no freio. Muitas vezes a gente tem que colocar o pé no freio, né? E recomeçar, recalcular a rota. Todas essas falas, nós estamos hoje dando muita ênfase, né? Colocar o pé no freio, recalcular a rota. Isso. Né? É o que a gente está fazendo muito hoje. Será que isso que eu ouvi quer dizer isso mesmo? Ter oportunidade. Fulano, eu ouvi você falando isso em uma fala. Deixa eu colocar para você, eu ouvi, foi isso mesmo? E coloca a frase que você ouviu de fulano. Aí ele vai ter a oportunidade de dizer, olha, eu falei isso, mas foi com a intenção X. Ali está o quê? Duas pessoas criando um entendimento. Dialogando. Eu me colocando, dizendo, olha, eu ouvi na sua fala esse ponto assim, assim. Foi isso mesmo que você quis dizer? Foi isso mesmo que você falou? Dou para a pessoa a oportunidade dela dizer, olha, eu falei isso, mas não foi isso que você ouviu.
que estava na intenção da minha não, fala. Não é ouvir com os nossos barulhos internos. Uhum. Esse é o grande problema da nossa escuta. Nós temos tantos ruídos internos. Quando uma pessoa vem fazer uma reclamação a mim, sobre mim, nem sempre ela vai estar falando sobre mim, mas sobre ela e sobre a aflição que ela tem. Isso. Às vezes, só escutar com qualidade pode mudar completamente. Eu deixo de ouvir a dor que o outro está sentindo para acolher uma reclamação sobre mim. Porque não é sobre mim que ela está falando, é sobre ela, como ela se sente. Isso mesmo. Entende? Como ela está sentindo pode não ser responsabilidade minha. É como ela está construindo dentro dela essa aflição que ela sente. E ela me coloca dentro desse discurso, né? E eu preciso ser responsável para acolher e fazer uma devolutiva responsável, porque o problema às vezes não é sobre mim, é sobre ela mesma, né? E hoje nos nossos posicionamentos, hoje tudo é um posicionamento, mas o posicionamento que hoje a gente fala é respeite. Né? Se posicione com respeito na sua fala, na sua maneira de ouvir, mas também dê respeito àquela pessoa, né? Acolha com respeito a fala do outro e a maneira como ele também se posiciona. Sim. Tudo é com respeito, né? Olha, se alunos ouvissem melhor seus professores, se seus professores ouvissem melhor seus alunos, se pais ouvissem melhor seus filhos, se filhos ouvissem melhor seus pais, se maridos ouvissem melhor seus cônjuges, nas suas mulheres seus maridos, sim, se os empregados ouvissem melhor seus patrões ouvissem melhor seus amigos, nós teríamos um mundo melhor, de escuta melhor. Me lembro de um filme que eu assisti há relativamente pouco tempo, que o patrão foi na casa do funcionário dele. Quando ele chegou lá, ele se assustou e perguntou: "Você mora nessa espelunca?" E disse: "Com o salário que o senhor me paga, eu não consigo nada melhor." Isso ajudou o patrão a refletir na qualidade do serviço que aquele rapaz prestava e no salário que ele pagava. Era indigno. E ele aumentou o salário dele, mudou ele de função, porque era um funcionário qualificado. Mas ele precisou ter esse diálogo com a vida do rapaz para entender em que condições o rapaz vivia. Sabe, se houver um pouco mais de diálogo, a gente racharia melhor o lucro. A gente beneficiaria melhor as pessoas que transitam pela vida da gente, mas é por uma escuta descomprometida com a importância que o outro tem que a gente anda encerrando os diálogos ao invés de criar pontes. Nós estamos construindo muralhas, né? E eu acho que a gente, na qualidade, eu entendo que nós, na qualidade de líderes de igreja, líderes de pessoas, precisamos, de fato, estar instruindo, levando além do microfone da rádio, também no dia a dia, no bate-papo sobre isso. Eu lembro que essa semana, a minha esposa troca de auxiliar de cozinha, e eu cheguei e não sei o que eu perguntei. Antes que eu terminasse de me pronunciar, a secretária já me saiu com um sermão do tamanho dela. Eu parei, olhei para ela e disse: "Se a senhora me ouvisse, saberia o que eu estou querendo lhe dizer. Então vamos fazer o seguinte, a partir de então, para que você seja bem-sucedida nas casas onde vai trabalhar, ouça primeiro o que alguém tem a dizer, o que o dono da casa tem a dizer, para que a senhora saiba fazer aquilo que ele está determinando que seja feito, sem mando, sem nada." Então eu entendo que a gente deve passar isso aqui além dos microfones da rádio, a cada dia, no bate-papo, em casa com os nossos filhos, que o que a gente tem falado é uma realidade. Eu estou parado aqui pensando, é muito mais produtivo ouvir-se bem alguém do que dizer alguma coisa para ele. E eu quero fazer uma confissão.
68 anos de vida, vou fazer daqui a 3 dias. Este texto bíblico nunca tinha me chamado tanta atenção sobre esse ponto de vista, que parece muito mais histórico. Quando Jesus, ou então Jesus disse, ele será morto, vírgula. Pronto. Derrotou todo mundo. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará, essa mensagem não teve importância. Hoje eu estou entendendo a grande necessidade de valorizarmos o que estamos a ouvir. Isso quase arrasa com os discípulos. Quase acaba com toda a caminhada deles, não saber ouvir. Na mesma frase, na mesma oração que Jesus fala da sua morte, ele fala da sua ressurreição. Sim. Separado por uma vírgula. E eles se encheram de quê? De alegria? Não. De tristeza, aflição. de pesar, de aflição. Então, amigos que nos ouvem, o programa é para ser proveitoso para todo mundo, para todos nós, para nós que estamos fazendo, para vocês que estão nos ouvindo. Sim, João, é sim. Busque de fato ouvir com atenção. E não se ouve só com os ouvidos, muitas vezes se ouve com os olhos. Leia com atenção o que está sendo dito aqui, com cuidado, e veja que você terá muito proveito e muito a crescer na vida a partir do momento que souber ouvir com carinho. Caramba, foi um conteúdo... Foi não, está sendo, né? Nós vamos terminar o capítulo 17 hoje ainda, será? Sim. Vamos lá então, vamos avançar, senão a gente tem pano para manga aqui, né? Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos perguntaram a Pedro: o mestre de vocês paga impostos? Pedro respondeu: claro. Mas assim que chegaram em casa, Jesus o confrontou: Simão, o que você acha quando um rei decreta impostos? Quem paga, seus filhos ou seus súditos? Pedro respondeu: seus súditos. Jesus continuou: então os filhos estão isentos, certo? Mas para que não nos preocupemos desnecessariamente, vá até o mar, lance o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Abra a boca do peixe e encontrará uma moeda. Entregue-a aos cobradores de impostos. Será o bastante para nós dois. Olha aí. Gente, essa passagem, ela deve nos remeter à história. Quando Davi é desafiado, né, se sente desafiado ao combate com Golias, a primeira coisa que Davi pergunta é o que vai ganhar, qual é o prêmio, lembram da história, né? Qual é o prêmio que vai receber o homem que derrotar esse gigante? Aí a resposta para ele: rapaz, o rei disse que Saul, né? Quem matar esse gigante terá imunidade nos impostos, ele e sua família, para sempre, e vai se casar com a filha do rei. Então pensa que Jesus está arguindo Pedro, porque Jesus é da descendência de Davi. Então, por uma questão legal, ele não deveria pagar impostos. Porque, sendo ele descendente de Davi, ele tinha direito à imunidade nos impostos. Não era isenção, era imunidade. Todavia, ele se submete à regra. Ele vai usar um peixe obediente, né? A seu cofrinho. E com a moeda ele paga os impostos. Era uma espécie de não chamar atenção para si, não criar polêmica. Jesus não era de uma igreja polêmica. Não dava carteirada, não. Jesus não dava carteirada, nem polemizava as coisas. Ele era um facilitador da vida. Leveza e serenidade era o seu caminho. Ele sabia que sempre tem um peixe obediente, um camelo obediente,
um corvo obediente, viúvas obedientes para financiar esse projeto. Ele não está discutindo com o Estado sobre o direito de não pagar. Ele simplesmente vai passar por essa invisibilidade, porque o assunto dele é muito mais sério do que a polêmica levantada, não? Porque direitos de argumentos. Sim. Jesus não dava carteirada. Sim. Era um Jesus homem tão sem cuidadoso, né? O Sim. cuidado dele aqui com os discípulos, né? Sim. Maravilhoso. Gente, nós terminamos aqui, sei que ainda tem muita coisa para discutir no capítulo 17, mas nós estamos chegando ao final do nosso programa. Lembrando a você que toda terça-feira nós temos uma live chamada No Divã da Graça, às 19 horas no Instagram. E o nosso endereço lá é @Igreja da Colheita. Também o programa de hoje, que você acabou de assistir, daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, será lançado no nosso canal YouTube, no Igreja da Colheita. Você pode acessar. Eu perdi uma coisa naquele momento, não tem problema, você pode recuperar isso via YouTube. Agora, nosso convite a você é para que no próximo domingo, dia 18, nós vamos ter o nosso último café da manhã do ano, a partir das 8h30 desse domingo. Vai ser um encontro fantástico, estamos esperando por você. Próximo domingo, dia 18 de dezembro. E o que nos aguarda é o dia 31 de dezembro, no culto da virada. Gente, todo ano tem sido fantástico. Eu não ouço reclamação. O que eu ouço é uma alegria, um barulho muito bom, muito agradável de tudo que acontece com aqueles que começam um ano cheio de fé e esperança em nosso Senhor. Convido você para celebrar conosco dia 31 de dezembro, a partir das 22 horas, o culto da virada. Shalom, meus queridos. Forte abraço em todos vocês. Shalom.